Oi, amoras, tudo bem com vocês? Meninas, vamos estar pintando mais um projeto do professor Rogério, tá bom? Esse é um projetinho que ele deu de brinde para quem fez a compra da última apostila aí. Eu vou estar deixando o risco para vocês lá no grupo do Telegram, vou deixar o link na descrição do vídeo, assim como o contato do professor Rogério. Se você, como eu, gosta de pintar essas bonequinhas, adquira os projetinhos dele, porque as apostilas têm desenhos lindos, vêm no tamanho certinho para você imprimir, por um preço bem acessível, tá bom? Tem videoaulas aqui em vários canais de alguns modelos e os modelos que não tem aqui nos canais, ele próprio dá as videoaulas. Então, é sua oportunidade de aprender com o mestre, tá? Hoje a gente vai estar pintando, ó, essa princesinha aqui, tá? Dessa tonalidade, mas é uma boneca super versátil e você pode estar pintando de várias cores. Basta usar a criatividade e colocar em prática aí tudo que você aprende aqui nos canais, tá bom? Então, não se esquece de deixar o like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal e vem pintar comigo essa princesa. Vamos estar pintando, tá? Começando aí pela pele dessa bonequinha. A cor que eu vou usar vai ser a cor palha e vou sombrear com castanho claro, tá bom? Pode estar fazendo substituições por salmão bebê e castanho claro, ou pode também substituir o castanho claro pelo jatobá, tá bom? Pincel que eu utilizo é o pincel da Tigre 141, lixado e aparado, que eu compro com a Flávia Artesã. Vou deixar o contato dela na descrição do vídeo, ela já manda ele aparadinho assim. Esse é um pincel muito bom, eu gosto bastante de trabalhar com ele, mas ele precisa ser lixado e aparado. O cabo dele tem esse tom de caramelo, tá? Vou começar fazendo todo o preenchimento, ó. Vamos preencher a pele, então eu começo pelo braço, porque o braço está aqui, ó, saindo abaixo aqui da blusa. Tem que preencher, gente, com bastante tinta, tampando o risco do carbono, de forma de que a trama do tecido, ela fique bem preenchida, tá bom? Tecido que eu tô usando, tecido Santa Margarida. E aqui, ó, vou fazer todo o preenchimento. Com a própria tinta, você vai passando bem, ó, bem em cima do risco do carbono, para que esse risco do carbono suma, tá? É claro que com a lavagem do tecido, esse risco vai sumir. Mas para ter melhor acabamento, a gente faz dessa forma, certo? Ó, eu gosto de puxar o braço um pouquinho mais para trás, porque na hora de colocar a saia, o bracinho tem que ficar por baixo, tá? Por trás da saia. Com um pouquinho do castanho claro, eu pego a tinta sempre no canto do pincel, eu vou adicionar aqui nos meus pontos de sombra. A pintura, ela requer muita observação. Você vai observar quais as partes do braço está por trás, e nessas partes você vai adicionando a nossa cor de sombra, que é o castanho claro. Coloco pequena quantidade de tinta com movimento circular, eu venho suavizando, formando assim um degradê. Trabalho aqui, ó, a dobra do braço aqui, ó, como ela está de costa, seria o cotovelo. Na parte de baixo, eu gosto de colocar um pouquinho de sombra, porque se o braço vai estar por trás aqui da saia, normalmente essa saia projetaria um pouco de sombra aqui, tá? Pro cotovelo, eu vou pegar um pouquinho do castanho claro, vou medir aqui, ó, a altura mais ou menos abaixo um pouquinho da cintura, ó, e eu vou fazer uma sombrinha mais circular, ó, simulando o cotovelo da bonequinha, tá bom? Esfume tudo, se necessário, volta, pode estar iluminando ou até mesmo retocando a sombra. Do outro lado, o processo ele é igual, a gente começa preenchendo com bastante tinta, movimento circular, tampando o risco do carbono. Tô usando castanho claro e o palha para fazer a pele dessa bonequinha. Depois de preenchido,
canto do pincel eu pego o castanho claro, observo novamente onde tem os espaços de sombra, adiciono e esfumo para suavizar a transição de uma tonalidade para outra. Nessa lateral, o corpo dela vai estar por cima do bracinho aqui ou encostado, ou seja, terá mais sombra nesse lado aqui, ó. Coloco, esfumo. Como as flores estão aqui logo do lado, eu vou colocar um pouquinho, principalmente aqui, ó, nessa curvatura. Bem pouquinho. Após secar, você pode observar se vai precisar de retoque ou não. Já na parte das costas, logo abaixo do cabelo, vai ser o mesmo processo. Vamos preencher. Com bastante tinta. Após bem preenchido, eu venho pegando o castanho claro com a canto do pincel. Observe aqui, ó, logo abaixo do cabelo da mecha, eu adiciono e esfumo. Puxando aqui na lateral. Sigo aqui a linha do cabelo no outro ombro, fazendo o mesmo processo de esfumado, para que tenha uma boa transição de uma cor para outra. Vou trabalhar aqui a profundidade da coluna, tá? Com movimento circular, eu vou colocar uma sombra em forma de triângulo nessa região. E com movimento circular, eu venho esfumando bem para ficar bem suave. Apenas uma sombra de leve, marcando um pouquinho essa profundidade que tem próximo aqui da coluna, tá? Aqui a gente também vai marcar uma sombra, porque aqui, ó, tem a manga da blusa, né? Ó, coloco, trabalho, pego pouca tinta de um lado só e eu venho do outro lado, eu repito esse processo, esfumando para que não fique carregado com o castanho claro. A pele está pronta. Para o cabelo, vou usar pincel Tigre 141, lixado e aparado número 6. Um pouquinho menor, porque a área do cabelo ela é menor. Na minha técnica de pintura em tecido, eu pinto tudo que está por baixo primeiro. Sabendo disso, eu vou observar o meu desenho e aqui, observando, o cabelo está por baixo da aba do chapéu. Então, a gente vai pintar o cabelo e assim, todas as vezes que você terminar uma etapa da sua pintura, você vai observar o seu desenho até ver onde qual parte do desenho está por baixo e qual parte está por cima. E assim, você vai construindo camadas até chegar no primeiro plano do desenho, certo? Então, vamos lá. Vou usar marfim para fazer o cabelo e o ocre ouro. Se eu adicionar mais alguma cor, eu falo aqui para vocês. Utilize um pincelzinho menor para que você consiga fazer as mechas com mais precisão. Ó, vou preencher a mecha que está caída sobre os ombros. Ó, preenchendo toda essa parte do cabelo, a gente tem uma mecha solta aqui, ó, logo do lado. E outra mecha mais larga logo abaixo da aba do chapéu. No primeiro momento, é só você fazer o preenchimento, respeitando a curvatura do cabelo. Temos também mais uma mecha curta aqui, ó. Feito o preenchimento inicial, eu vou limpar o meu pincel. Venho no ocre ouro, que é um tom de amarelo mais claro.
Se você não tiver, de repente, pode estar adicionando Siena Natural Fumê, tá? Tinta de um lado só, eu venho aqui, ó, onde tem essa divisão de uma mecha para outra. Adiciono logo abaixo do chapéu aqui, ó, e puxo. Nessa mecha aqui também, ó, adiciono o ocriolo logo abaixo da mecha e aqui também próximo ao corpo dela, ó, deixando a parte mais central da mecha mais clara. Na próxima mecha, logo abaixo da aba do chapéu, eu adiciono o ocre ouro, ó, e faço aqui a divisão da mecha. Com Siena Natural Fumê, eu vou pegar na parte de cima aqui, ó, da aba do chapéu e eu vou intensificar. Observe que eu vou criando camadas, começando do tom mais claro e vou adicionando novos tons, escurecendo esse cabelo. Com esses novos tons mais escuros, eu vou dar profundidade ao cabelo, as tonalidades. Ó, marco principalmente aqui a linha da mecha. Certo? Se você quiser um cabelo com a cor um pouco mais intensa, você pode estar utilizando vários tons. Se quiser um cabelo um pouco com a tonalidade um pouco mais quente, adicione tons de laranja, como cenoura, cerâmica e tijolo, telha. Se você preferir um cabelo com um tom mais rústico, você pode estar usando um pouquinho do sépia. Como eu quero um cabelo loiro, porém, não um loiro gema, eu prefiro um loiro um pouco mais frio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma isca do sépia e vou intensificar alguns pontos de sombra. Tá? Então, principalmente, um pouquinho a tinta, porque o sépia, ele é um tonzinho forte. E eu vou vir nessas partes, ó, onde vai ficar mais escuro, que é logo abaixo dos elementos. Eu venho, ó, adicionando um pouquinho do sépia. Ó, trabalho a linha do cabelo com pouca tinta. Se quiser fazer esse processo com pincel filete, pode ficar à vontade, tá? Nessa pequena mecha aqui, ó. Faço o mesmo processo. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincelzinho menor, tá? Vou pegar aqui, ó, o Condor 421, que é aquele pincel de acabamento. Esse meu pincel aqui, gente, ele é tamanho 4, um pincelzinho bem pequeno. Eu vou pegar sépia de um lado só do meu pincel. E eu vou simular aqui, ó. Os fios. Limpo aqui no meu dedinho mesmo, só pra mim conseguir ter um pouquinho mais de precisão. Ó, vou adicionar aqui também alguns fios soltos, que ajuda a dar volume. Nesses fios soltos, você pode estar misturando um pouquinho do sépia com o Siena Natural Fumê.
que vai dar um movimento bem bacana aqui no cabelo, ó. Um pouco do clareador, a cor preta e a cor branca. Então, é uma boneca que eu vou pintar com pouquíssimas cores. Eu começo com um pincel maior, tô usando o Tigre 141, esse aqui é o número 12. Lixado e aparado, da mesma linha. Ó, venho aqui na parte central do chapéu, coloco um pouco do clareador, tá? O ideal é usar clareador, tá, gente? Se você não tiver, pode estar usando aí um diluente, uma outra misturinha. Mas tem que ter um pouco de agilidade, eu já explico pra vocês. Com o branco, eu vou vir nessa área, ó. E eu levo para as bordas, ó. Fazendo um borrão, mas não é aquele borrão onde vai ficar redondinha, não, a mancha. Esse processo é chamado de luz molhada, tá? Eu gosto de utilizar, principalmente em frutas, tá? E uso também alguns pontos de iluminação que eu quero mais evidente. Na técnica da luz molhada, você utiliza um agente que vai deixar o tecido úmido, dando tempo de você trabalhar logo em seguida com o tom mais escuro que você vai estar adicionando. Então, aqui eu utilizei o agente, o clareador, na parte central onde eu quero o meu ponto de luz. Vim com o branco, que vai ser a cor que eu vou usar como ponto de luz. E agora eu vou entrar com um tom mais escuro, que vai ser a minha cor de base aqui. Então, para isso, eu vou usar com preto agora. E para fazer o ponto de luz molhado, ó, você vai pegar a tinta preta e você vai vir em volta, ó. Tô fazendo assim para que vocês possam ver, em volta. Da forma com que o pincel fique metade para fora e metade para dentro, bem aqui, ó, tá? Então, dessa forma que você vai começar esfumando, tá? Isso aqui não pode secar, porque se você fizer esse círculo e secar, vai ficar manchado e não vai ter como corrigir, ó. E aí, eu vou esfumando e limpando o meu pincel no paninho, limpando, esfumando e limpando no paninho. Olha. Tá? Quando chegar nesse ponto, eu lavo o pincel e eu venho, ó, com a mão bem leve esfumando, ó. Observe que tá criando um degradê. Cor mais clara e ela vai ficando mais suave até ficar mais escuro aqui, tá? E no centro fica o meu ponto de luz. É a luz molhada. Feito isso, eu vou fazer o preenchimento, ó, do restante do tecido com a cor escolhida. Aqui, como eu escolhi fazer um chapéu preto, eu vou dar continuidade aqui, ó. E atenção para não levar muita tinta para o centro, senão você vai tampar esse ponto de luz. Ó. Secar bem. Eu vou voltar aqui, ó. No ponto de luz. Certo? Lavo o meu pincel. E eu vou trabalhar agora a aba do chapéu. A aba do chapéu, a gente vai colocar o ponto de luz na mesma direção. Então, se o meu ponto de luz está na parte central, na parte da aba, essa região aqui também vai ter um ponto de luz. Sabendo disso, eu vou pegar o pincel 12, venho com o meu agente, que vai me ajudar aqui, o clareador, a deixar mais fluida e eu ter tempo de trabalhar nessa pintura. Venho com o branco, adiciono, ó, tá? Agora, não é de forma circular, tá? É seguindo aqui, ó, o movimento do chapéu, seguindo a aba do chapéu. Com vai e vem, eu vou espalhar essa tinta. Vou limpar o meu pincel e eu vou entrar com
a cor aqui, tá? Essa hora não pode demorar muito, eu vou colocar aqui, ó, a tinta desta forma. Limpei o meu pincel para tirar o excesso, ó, eu vou vir em cima dessa mancha, ó, pra lá e pra cá fazendo isso, ó. Ó. Tá? Novamente, ó, levando esse preto, ó, um pouquinho pra cima do branco que a gente colocou. Venho do outro lado, ó, eu vou fazer o mesmo processo. Trabalho, movimento de vai e vem, o pincel, ó. Limpo para tirar o excesso do preto e eu venho bem aqui, ó. Então, lembra sempre, quando você chegar aqui, ó, próximo ao ponto de luz, você limpa o pincel para tirar o excesso do tom mais escuro. Certo? Feito isso, a gente vai continuar aqui, ó. Fazendo aqui, ó, o preenchimento da aba do chapéu. Com um pouquinho do branco, tá? Eu vou fazer essa divisão aqui, ó. Por quê? Porque essa parte aqui, ó, ela tá por cima dessa aba aqui. Então, eu preciso colocar um pouquinho de iluminação aqui, ó. Como o meu preto ainda tá úmido, eu vou colocar o próprio branco e ele vai ficar num tom mais acinzentado, que já vai me dar esse ponto de iluminação aqui, tá? Para que você consiga ver a diferença dessa parte que está por cima da parte que está por baixo, certo? Agora, a gente vai aguardar secar toda essa parte, e depois a gente volta e retoca qualquer detalhe que for necessário, tá bom? Se você for fazer do mesma tonalidade que eu fiz aqui, tem que aguardar secar bem, tá? Pra depois a gente fazer essa parte que tá aqui por cima, tá bom? E aí, se for necessário, pode estar usando o secador de cabelo, tá? No frio, pra agilizar esse processo aqui, tá? Enquanto a gente aguarda secar o chapéu, a gente vai estar pintando as flores que está por baixo do braço dessa linda boneca. Já nas flores, ó, eu reforcei com lápis 6B as pétalas das margaridinhas, para que eu não me perca aqui, tá? Então, como eu ensino na minha técnica pintar tudo que está por baixo primeiro, no arranjo não é diferente. A gente vai pintar o fundo do arranjo, depois a gente pinta as folhas e depois a gente pinta as margaridinhas que está em primeiro plano, tá certo? Então, vamos lá. Com o pincel da Tigre 141, número 4, ele é um pincelzinho pequeno, que vai me ajudar aqui, ó, ter um pouco mais de precisão para mim tá fazendo esse fundo aqui. Aqui eu tô usando a cor maçã verde ou verde folha, deixa eu ver, verde folha, mas você pode usar o maçã verde também, que é um tom bem bacana para tá fazendo fundo. Ó, vou colocar a cor verde folha próximo, tá? Ó, e depois eu puxo pra fora, esfumando, suavizando essa tonalidade para não ficar muito marcado. Ó, e assim eu venho preenchendo. Vai observar no desenho de vocês os espaços onde é fundo, tá? Desviando aí das pétalas. Ó, aqui já tá um pouquinho mais pra fora, então eu adiciono, ó, puxo esfumando, principalmente aqui, ó, entre as folhas. Ó, esfumo pra fora, ó. Ó. Pouquíssima tinta, não precisa de muita tinta.
requer mais é observação para você saber exatamente onde está colocando o que é fundo e o que é pétala, tá bom? Então, agora a gente vai preencher as folhinhas, tá? As folhas eu vou estar fazendo com verde oliva e verde pistache, mas você pode utilizar o tom que você mais gostar de trabalhar, tá? Então, eu começo, ó, com verde oliva, ó. Na ponta da folha, eu venho com verde pistache. Tá? E dessa forma, eu vou trabalhar todas as folhinhas do arranjo. Posso acrescentar mais algumas, tá? Que seria as folhas fantasma, aquelas folhas de fundo, que serve para preencher o arranjo, deixar o arranjo com mais volume. E aqui não vai ser diferente, você pode estar sim acrescentando, tá? Primeiro, façam essas e depois adicione as folhinhas fantasmas para que o arranjo tenha mais volume. Ó. Aqui é repetir, né? Em todas as folhinhas esse mesmo processo. Ó, trabalho aqui também, ó, essa última folhinha e as próximas serão as folhinhas de acabamento, que eu chamo de folhinha fantasma. Tá? Nas folhinhas fantasma, a forma mais simples de fazer é você diluir um pouquinho, tá? Do tom que você quer colocar, tá? Pode ser o verde oliva. Diluir um pouquinho a tinta para que ela fique mais fluida. E aí, ó, com o próprio pincelzinho menor, você vem acrescentando as folhinhas, tá? Ó. E aí, você vai acrescentando de acordo com o seu gosto, ó. Aqui a gente tem uma borboleta, depois a gente vai estar fazendo ela. Ó, aqui o arranjo, ó, ele vai passar com os cabinhos. Eu gosto de sair com os cabinhos aqui, ó. Ó, e entre aqui o arranjo também, eu coloco alguns cabinhos, tá? Com a tinta diluidinha, eu posso fazer uns galinhos. Certo? Agora, a gente vai fazer as... Se quiser iluminar as folhinhas, pode iluminar. Porém, são folhinhas bem pequenininhas. Ó, com marfim, tinta de ladinho só, eu vou vir aqui nessas folhinhas maiores que a gente fez. Que tem no desenho, ó. E eu ilumino um lado da folha. Tá bom? Aí, vocês caprichem, tá? Esses detalhes, eles são pequenininhos, dá um pouquinho mais de trabalho pra fazer, mas ele dá o charme todo especial aqui, tá? Ó, ilumino a lateral pra ficar com um pontinho de luz, certo? Agora, a gente vai fazer os miolinhos das florzinhas com amarelo ouro ou qualquer tom de amarelo aí que você gostar de usar, tá? Então, com um pincelzinho pequeno, menorzinho que você tiver aí, ó, vamos preencher todos os miolinhos.
Após preenchido, vamos pegar um tom de caramelo. Vou pegar uma isca do caramelo e eu vou vir aqui, ó, em todos os miolinhos, na parte de baixo, ó, colocando uma sujeirinha desse caramelo, ó. Bem pouquinho, tá? Depois de colocar o caramelo, eu vou vir com a isca de sépia, ainda menos, e eu coloco, ó, abaixo do caramelo para intensificar esse caramelo, ó. Em todos os miolinhos, tá? Com o cantinho do pincel, ó, eu vou fazer esse detalhe aqui, ó. Pouquinha tinta no canto do pincel, mas na parte de cima, certo? Feito isso, você vai pegar aí um pincelzinho menor que você tiver, pode ser até o pincel filete, tá? Com a tinta branca, você vai iluminar esses miolinhos. O espaço, ele é bem pequeno, mas dá pra fazer, ó. Ó, com o branco, você vai vir em todos os miolinhos, onde ficou mais o amarelo ouro. Você vai dar batidinhas, ó. Caso você não tenha um pincel assim, pode deixar sem também, não tem problema não. Mas dá bastante volume no miolinho, deixa o miolinho bem bonito, tá? Feito isso, a gente vai trabalhar as pétalazinhas das margaridas. Aí também requer um pincelzinho pequeno. Tá? Eu vou vir com o branco e eu vou preencher todas as margaridinhas. Tô usando aqui o pincel 2. As margaridinhas, elas precisam ser retocadas para que elas fiquem com uma cor bem branquinha, bem bonita. Feito as margaridinhas, eu vou limpar o pincel e eu posso colocar uma corzinha no miolinho, tá? Aí, eu trabalhar com um pincelzinho bem pequenininho ou pegando tinta de um lado só do pincel. Aí, ó, entre as pétalas, você vai colocar uma sujeirinha do sépia, ó, próximo do miolinho. Tá? O que vai dar profundidade aqui, ó. Secou, você vai voltar e retocar.